A gente... É uma alegria a gente poder recebê-los aqui nessa manhã para a apresentação do projeto Acesso Cidades com um pouco mais de tempo, né, para a gente poder tirar todas as dúvidas, esclarecermos aí o engajamento dos municípios no projeto. A dinâmica do nosso trabalho, nós teremos uma apresentação sobre o projeto realizado aí pela Isabela e a Tainá, que são da nossa equipe, e durante a fala delas, nós solicitamos que vocês possam anotar suas dúvidas, né, porque assim que terminar a apresentação, a gente abre para as questões, então vocês fiquem bastante à vontade aí para fazer os questionamentos que poderão ajudar a esclarecer aí a participação dos municípios no projeto. Durante também a apresentação, caso vocês queiram e puderem colocar aí no chat o nome e a cidade de onde fala, embora a gente já tenha isso nos dados, mas como a gente não os conhece diretamente, nem todos que estão presentes, então colocar aí no chat para a gente já ir identificando o nome e a cidade de onde fala. Se quiser colocar a função no município também nos ajuda aqui para ir identificando, né? Então, pedimos então a gentileza para podermos nos apresentar pelo chat. Para iniciar, então, vou passar a palavra para a Isabela, já para ela disponibilizar a apresentação para todos nós e começar, então, a fala sobre o projeto. Ok, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Isabela Barbosa, eu sou assessora do projeto Acesso Cidades, e hoje a gente está aqui nesse espaço para conversar com os municípios, conversar com vocês, para a gente poder tirar as dúvidas de como participar das atividades do projeto e quais são elas também. Então, pode passar, Tânia, obrigada. Então, o Comitê Gestor do projeto ele é formado pela Confederação de Fundos de Cooperação e Solidariedade da Espanha, a ANTI na Itália e a FNP. E esse projeto ele é cofinanciado pela União Europeia. Pode passar? Então, o projeto ele tem 4 eixos de atuação. O eixo de governança, que fala sobre a articulação e fortalecimento das redes nacionais e internacionais, né, para a discussão das trocas de experiência e mobilidade. O eixo de diagnóstico e capacitação, que aqui é a parte de capacitação dos municípios no uso de dados abertos para o planejamento e gestão da mobilidade urbana. O eixo de planejamento e viabilização de boas práticas, aqui é a atividade de apoio técnico institucional, né, para a implementação de boas práticas. E, por último, o eixo de engajamento, que fala sobre essa aproximação dos municípios, de instituições de pesquisa, de organizações da sociedade civil, sobre esse tema da área de mobilidade urbana. O projeto ele é dividido em 3 tipos de atividade: as atividades de engajamento, as atividades com limitação de participantes e as atividades abertas. Nós vamos conversar aqui um pouco hoje sobre todas essas atividades. Então, de início, qual é o fluxo de atividade para o município poder participar das atividades com limitação de participantes? Então, as atividades de engajamento. São 4 atividades de engajamento: o planejamento estratégico do fórum, o mapeamento de dados abertos, o mapeamento de boas práticas e os eventos de troca de experiência. O município, ao participar de cada uma dessas atividades, ele vai juntando pontos no critério de engajamento, que vai ser utilizado para a seleção dos municípios nas atividades da segunda etapa, que são as atividades com limitação de participantes. Nós vamos explicar a pontuação de cada uma dessas atividades de engajamento logo em seguida. Mas só para a gente entender quais são as atividades da segunda etapa. Então, na segunda etapa, a gente tem a capacitação em dados abertos, que será oferecida para 50 municípios brasileiros e 10 municípios europeus. Depois, dentre esses 50 municípios, 10 municípios serão selecionados para o diagnóstico e implementação de boas práticas. Além disso, dentre esses 50 municípios que foram capacitados, também serão selecionados municípios para visitas técnicas e institucionais, tanto no Brasil como na Europa. Pode passar. Cada uma dessas atividades de engajamento vão juntar a pontuação que vai ser contabilizada
como exemplo nessa tabela. Então, o município, ele participou da oficina do planejamento estratégico, ele ganha uma pontuação. Ele respondeu ao formulário do mapeamento de dados abertos, ele ganha outra pontuação. E assim ele vai crescendo nessa tabela de engajamento, que vai ser utilizada para a seleção para as atividades da segunda etapa. Então, aqui é importante só a gente ressaltar que essa pontuação do critério de engajamento, ela passou a ser contabilizada a partir da segunda oficina do planejamento estratégico, que aconteceu agora no mês de setembro, e a partir da terceira troca de experiências entre as cidades, que vai acontecer agora em outubro. Mas a gente vai depois também ter um geral sobre todas essas datas, para vocês terem isso bem fácil e visualizar. Pode passar, Tainá. Então, agora, sobre as atividades de engajamento, quais são as pontuações para cada uma daquelas 4 atividades? Então, primeiro, sobre o planejamento estratégico do fórum, que tem como objetivo fortalecer institucionalmente o fórum, né, para ampliar a capacidade de diálogo, de articulação e incidência, a pontuação é dada por participação em cada oficina do planejamento estratégico. Estão previstas 10 oficinas para serem realizadas e já foram realizadas 2 oficinas. Então, o município que ainda não participou, ainda tem a possibilidade de participar de várias oficinas até o final do ano. A próxima oficina vai ser em outubro e a data vai ser divulgada em breve. Quanto à segunda, estudo de replicabilidade de boas práticas, essa atividade diz respeito ao mapeamento e sistematização de boas práticas nacionais e internacionais, e após isso, a seleção de 3 boas práticas que serão feitas um estudo de replicabilidade sobre elas. Essa atividade, ela tem 2 tipos de pontuação. A primeira pontuação foi dada na resposta ao formulário do mapeamento de boas práticas, que foi encerrado em 22 de setembro, mas quem não conseguiu enviar boas práticas, pode enviar para a gente por e-mail, a gente está à disposição, é só depois, no final, quando vai ter nosso e-mail, é só conversar com a gente. Mas esse ponto do formulário de mapeamento de boas práticas foi encerrado. No entanto, a gente ainda tem o ponto para a oficina de aprofundamento nos contextos locais, que vai acontecer em breve também, numa data que a gente vai divulgar. Pode passar, Tainá. A terceira atividade, que é a troca de experiência entre os municípios, são os eventos online que o projeto está fazendo em parceria com os parceiros europeus, para a troca de experiências sobre mobilidade urbana. Já ocorreram 2, que é o evento de transporte público e Covid, e o financiamento sobre o transporte da EPP no YouTube. A pontuação por participação em cada evento de troca de experiência. E nós vamos começar a contar. O áudio está falhando? Melhorou um pouquinho agora, Isabela, mas acho que se falhar um pouco, acho melhor desligar a câmera e continuar. Melhorou? Acho que sim, vamos tentar. Melhorou? Vamos tentar. Senão a gente pega por aqui. Então tá bom, Tainá, confere se vai dar certo, senão eu passo para você. Então, o próximo evento vai acontecer agora dia 5 de outubro, às 9 horas da manhã, sobre o uso de dados para a gestão da mobilidade urbana. Para esse evento, a gente já tem confirmado o Rio de Janeiro, a área metropolitana de Barcelona e a participação também de Maputo, no Moçambique. Então, vai ser um evento bem interessante. Para vocês se inscreverem, as inscrições já estão abertas, nós vamos colocar o link para inscrição agora no chat aqui do evento, vocês já podem se inscrever, mas a gente também vai divulgar todos os links e o link e todas as informações relativas a esse próximo evento, que já vai acontecer na semana que vem. E, por último, a nossa última atividade de engajamento é o mapeamento do uso de dados abertos. O mapeamento ele tem como objetivo, né, diagnosticar qual é a capacidade técnica dos municípios brasileiros em gerar, processar, tratar, armazenar e divulgar, e também utilizar os dados de transporte. E para essa pergunta, ela vai ser dada por meio da resposta ao formulário do mapeamento de dados abertos. Esse formulário ele vai abrir agora também, segunda-feira, dia 4 de outubro. Nós vamos divulgar também pelo site da FNP todas as informações.
E essa atividade, ela é o único requisito obrigatório para a participação na capacitação de dados abertos. Então, é muito importante que o município participe de todas as atividades para coletar os pontos de engajamento, conforme a gente foi conversando aqui, mas o mapeamento dos dados abertos é o único requisito obrigatório para a seleção para a capacitação de dados abertos. Acho que a gente pode passar, Tainá, para a parte das atividades de... E aí, passo para você a fala. Obrigada, Isabela. Se alguma coisa não ficou claro por causa dos áudios, a gente pode retomar em algum momento, ou enfim, tirar algumas dúvidas. Então, queria me apresentar antes. Eu sou Tainá Bittencourt, eu sou especialista em mobilidade urbana do Projeto A Cidade, depois vou falar mais para essas questões mais técnicas de mobilidade urbana e todas as atividades que são realizadas. Então, vou falar um pouco sobre as atividades, de fato, que têm limitação de participantes e que vão acontecer principalmente entre 2022 e 2023. A primeira delas, que a Isabela já comentou um pouquinho no fluxo de atividades, é a capacitação no uso de dados de transportes para o planejamento e para a gestão de mobilidade urbana. Então, são oficinas online que vão acontecer entre julho, final de julho e começo de agosto de 2022, e vão ser ofertadas para 50 municípios selecionados com base em vários critérios, inclusive o critério de engajamento, que eu vou falar um pouquinho mais. Essa capacitação tem como foco fornecer bases conceituais sobre os dados mais utilizados no planejamento de transporte, especialmente transporte público, e daí eu estou falando GTFS, GPS, bilhetagem, todos esses dados que são mais utilizados mesmo, desde uma parte mais conceitual até a parte muito prática de como eu coleto esses dados, como eu posso manipular, como eu posso abrir esses dados, enfim, quais aplicações que esses dados podem ter no controle da operação do transporte ou mesmo no planejamento. Esses 50 municípios selecionados também vão ter acesso a recursos e ferramentas provenientes de parcerias entre o projeto Acesso Cidades e outras instituições de pesquisa, outras empresas de tecnologia ou uso de dados. Isso ainda está sendo construído, mas todos os municípios também terão acesso a eventuais ferramentas, dados provenientes dessas parcerias. E também, como a Isabela falou, a capacitação no uso de dados abertos é a primeira atividade com limitação de participantes e, enfim, é a porta de entrada aí para a participação nas demais atividades que eu vou falar mais para frente, mas de implementação de boas práticas e as viagens internacionais e nacionais para troca de experiências aí em mobilidade urbana. Então, a seleção desses 50 municípios, ele vai ser realizada com base na inscrição ou manifestação de interesse feita nesse formulário de mapeamento de dados abertos que a Isabela mencionou, que vai ser enviada a todos os municípios na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro. Então, vai ser enviada a todas as prefeituras, todo mundo que está aqui, fez a inscrição para esse encontro, também para todos os secretários de mobilidade urbana em todos os municípios. Vão ser considerados apenas municípios com população acima de 80 mil habitantes, e se mais de 50 municípios se inscreverem, manifestarem interesse, e dentre esses, todos eles tenham acima de 80 mil habitantes, aí a gente vai fazer a seleção com base no critério, na participação nas atividades de engajamento, que a Isabela já comentou, com base naquela pontuação para esse critério, com base na capacidade técnica instalada dos municípios, todos os critérios vão ser divulgados, mas eles vão ser elaborados com base no resultado desse mapeamento que nós estamos fazendo, desse formulário que vai ser enviado aos municípios na semana que vem, e, obviamente, no esforço máximo aí de tentar uma diversidade regional para o projeto, garantindo, no esforço de tentar a representação de pelo menos todas as regiões do Brasil, dentre esses 50 municípios, e respeitando-se também o limite imposto pelo projeto, que é ao menos 25 municípios desses 50, ou seja, 50% deles devem ser municípios de região metropolitana ou integrantes do G100, que é uma classificação da FNP, que mapeia aí os municípios com alta população e altos índices de vulnerabilidade social, sendo que um dos objetivos do projeto é impulsionar a mobilidade urbana e redução de desigualdades sociais e urbanas, enfim, desigualdades relacionadas ao transporte. As contrapartidas para participar dessa atividade de capacitação, a principal delas é ser associado e adimplente à Frente Nacional de Prefeitos.
né? Tem uma outra que também é assinar uma carta de compromisso com o projeto Acesso Cidades, com a pauta de mobilidade urbana. É importante ressaltar que não tem contrapartida financeira, então nenhum recurso vai ser transferido do município para o projeto ou do projeto para o município. A gente pede também que o município disponibilize ao menos 2 técnicos municipais para ser os pontos focais do projeto, sendo um principal, que vai estar mais nas comunicações diretas, e um suplente, né, para garantir a continuidade do projeto. E, por fim, disponibilizar uma equipe para participar das próprias oficinas de capacitação. Não necessariamente os mesmos pontos focais indicados vão ser os profissionais que vão participar da atividade de capacitação. Isso vai ser alinhado com os municípios. É importante destacar que a gente estimula os municípios a respeitarem uma diversidade de gênero e de raça nesse corpo técnico municipal, sempre que possível. A segunda atividade, que é o recebimento de apoio técnico institucional para implementação de boas práticas. Então, dentre os 50 municípios que participaram da capacitação, ou que vão participar da capacitação no ano que vem, nós vamos selecionar 10 dentre esses, para receber um apoio para a elaboração de diagnósticos locais de mobilidade e acessibilidade urbana. Então, vão contar com assessoria mais individualizada da equipe do projeto Acesso Cidades e de uma consultoria especializada no tema, para desenvolverem esses diagnósticos, identificarem as necessidades e demandas municipais e depois receberem o apoio ao longo de 2022 e 2023 para implementarem boas práticas em mobilidade urbana que reduzam a desigualdade social e impulsionem aí a acessibilidade urbana nos municípios. Então, a Isabela comentou lá de uma atividade de mapeamento de boas práticas e de estudos de replicabilidade. Então, essas duas atividades vão servir como base ou como inspiração para os municípios implementarem nos seus próprios territórios locais, né? Então, a participação está vinculada à participação na capacitação, como eu falei, então os requisitos ali são os mesmos, né? Então, participante do GCEM ou região metropolitana, requisito não, né? Uma prioridade, né? Que vai ser considerado. Então, participante do GCEM da região metropolitana, participação e engajamento nas atividades do projeto, entre outras. Em termos de contrapartidas mesmo, para essa atividade, o que a gente exige é a participação e engajamento nas outras atividades do projeto, comprometimento com a pauta de mobilidade urbana, acessibilidade urbana e redução de desigualdades. A gente não vai, obviamente, a gente não gostaria de apoiar políticas que não atuem nesse sentido, e disponibilizar uma equipe com, no mínimo, 10 profissionais pertencentes ao menos de 3 secretarias para além da pauta de mobilidade urbana. É importante destacar que não necessariamente essas 10 pessoas precisam estar em todas as atividades do projeto ou todas as atividades desse apoio técnico, elaboração de diagnósticos locais. Mas é importante que eles sejam envolvidos de alguma forma, sejam em algumas oficinas ou, enfim, algumas ações de incidência para garantir essa integração entre as políticas de mobilidade urbana dentro da prefeitura e também para garantir a participação e a continuidade dessas políticas a longo prazo, muito depois dos 3 anos de vigência do projeto Acesso Cidades. E também garantindo aí a participação da sociedade civil o máximo possível durante esse processo de planejamento e implementação de boas práticas em mobilidade urbana. E, por fim, que a Isabela comentou no fluxo, dentre esses também 50 municípios que foram selecionados para capacitação de dados abertos, nós vamos convidar alguns municípios, pelo menos 3 municípios, a participarem de viagens técnicas internacionais e nacionais para facilitar essa troca de experiências e trocas de figurinhas aí sobre políticas de transporte, políticas urbanas que impactam a mobilidade urbana de alguma forma. Então, essas viagens vão ser a nível técnico, mais dos secretários e técnicos municipais na área de mobilidade urbana, mas também visitas institucionais, mais a nível de prefeitos, para a formulação aí de trocas bilaterais, parcerias entre cidades brasileiras, italianas e espanholas, especialmente. De novo, os requisitos aí para seleção, né, nós vamos selecionar de acordo com a participação das atividades do projeto e
com os municípios acima de 80 mil habitantes e no esforço aí de garantir diversidade regional e a participação dos municípios de região metropolitana e do G100. Vou destacar que essa de G100, região metropolitana e essa diversidade regional não é um requisito, mas sim uma prioridade do projeto, por enquanto. Então, eu falei um pouco das atividades que são fechadas, que infelizmente a gente tem limitação de participantes, mas mesmo se o município eventualmente não for contemplado com as atividades de capacitação ou com o apoio técnico para a implementação de boas práticas, tem diversas outras atividades do projeto que o município pode participar. A Isabela já comentou sobre os encontros de troca de experiência entre municípios, em que a gente sempre traz algum representante europeu, espanhol, italiano e brasileiro para discutir algum tema, né? Esse próximo vai ser o uso de dados para o planejamento de transportes, então todas essas atividades são abertas, e também tem outras atividades que seriam seminários online entre poder público, organizações não governamentais, academia, para facilitar esse intercâmbio nesse ecossistema da mobilidade urbana. E também no último ano, em 2023, nós vamos realizar um concurso de ideias e soluções inovadoras para o transporte público e para o transporte ativo e para a integração entre políticas territoriais e de mobilidade. Então, nós vamos convidar empresas, startups, para oferecendo soluções para os municípios. Então, essa também é uma possibilidade do município, implementar alguma ferramenta que pode ser útil e que pode resultar em impactos positivos em mobilidade urbana. E também, além dessas atividades, é importante destacar que todos os relatórios e todas as sistematizações que forem elaboradas durante todo o projeto, então eu estou falando principalmente todos os relatórios de trocas de experiências, em que a gente sistematiza todas as boas práticas trocadas, o relatório que sistematiza boas práticas em mobilidade urbana aqui no Brasil, na Espanha, na Itália e algumas outras pelo mundo, e os estudos de replicabilidade para o território nacional, que podem ajudar municípios a implementarem, né? Faz basicamente um plano aí de como implementar políticas e como monitorar essas políticas depois. Tudo isso vai ser amplamente divulgado e, enfim, vai ficar aberto para todos os municípios que queiram participar. Então, basicamente, é esse o fluxo de trabalho. Então, a gente volta aqui para essa síntese que já foi comentado no começo, em que a participação nessas atividades de engajamento vão sendo contabilizadas para ter todos esses benefícios que eu comentei das atividades que a gente tem limitação de participantes, para os 50 municípios que participarem da capacitação e depois para os 10 que receberem o apoio técnico e, eventualmente, para os 3 municípios contemplados com esse apoio aí para a realização de viagens técnicas na Europa e aqui no Brasil. Então, acho que é basicamente esse o fluxo que a gente queria mostrar para vocês. Para começar a nossa conversa aqui, tem um resuminho aqui de tudo que a gente falou. Então, todas as atividades de engajamento, como participar e todas as datas. Então, acho que o mais urgente agora é falar dessa resposta ao formulário de dados abertos, que vai ser enviada na semana que vem, no dia 4, e a troca de experiência, né, que vai ser realizada no dia 5, na terça-feira, que a gente colocou aí o link para inscrição no chat. E depois, enfim, a gente vai divulgando sobre a participação nas oficinas do planejamento estratégico do fórum e sobre a participação nessa oficina de aprofundamento do mapeamento de boas práticas. E aqui, enfim, os requisitos, o resuminho para a atividade de capacitação, que mais importante aí é essa resposta do formulário de dados abertos da semana que vem, e essa contrapartida básica aí, que seria ser associada e adimplente à Frente Nacional de Prefeitos. E, por fim, a atividade de implementação de boas práticas, que daí, enfim, precisa garantir a participação na capacitação para poder ser considerado para a atividade de apoio à implementação de boas práticas. Enfim, é isso. Aqui tem um pequeno cronograma do projeto, só para ter um pouco noção das datas. A gente está aqui no meio do segundo semestre de 2021, então a gente está no meio do mapeamento de dados abertos e de boas práticas em mobilidade urbana.
e daí tem atividades que vão se estender no ano que vem e até o final de 2023. É isso, a gente queria, não sei se já tem perguntas no chat, ou a gente queria abrir também para qualquer dúvida que vocês possam ter, a gente está à disposição. César, quer falar alguma coisa? Esclarecer que todos poderão receber essa apresentação, né? E que a nossa equipe vai estar sempre à disposição para poder tirar as dúvidas posteriormente a essa nossa atividade, né? De forma que todos possam participar, tendo a compreensão total do projeto. O projeto é uma construção que vem sendo elaborada aí ao longo desse ano, né, desde a aprovação pela União Europeia, e a gente está contando sempre com a participação da direção do Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, o Renato está aqui, então sempre a gente tem feito uma discussão, né, e a gente vai contar também com eles no acompanhamento desse engajamento, né, prestando contas dos municípios que estão sempre se engajando aí nas atividades, que é uma forma também de ter um monitoramento desse engajamento por um outro ator que não é a FNP. Então, é isso que eu acho que é mais um complemento aí para... E também vamos estar sempre publicando a cada atividade, né, os municípios que estão se engajando no projeto. Acho que é isso. Se tivermos alguma questão, alguma pergunta a ser feita, algum complemento, alguma observação, né, sobre o projeto, fiquem à vontade. Ô César, eu gostaria de manifestar, por favor. Pois não, Alexandre. Eu sei que o Renato Teles está presente aqui, ele é nosso vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários, mas eu gostaria de manifestar a todos que nós estamos no grupo de Zap lá do Fórum, nós temos 253 participantes, né, em torno de 10 a 12 pessoas da NTP, Frente Nacional e NTU, e o restante, basicamente, todos são secretários. Então, nós temos aí o convênio com a Frente Nacional de Prefeitos e estamos monitorando e divulgando todas as ações lá no grupo. Estamos inteiramente à disposição de qualquer secretário que quiser entender melhor aí o assunto, né? Claro que a Tainá e a Isabela estão aí à frente do projeto pela Frente Nacional, bem como você, né, César? Mas a NTP também e o Fórum são coparticipantes aí, nós incentivamos e pedimos a cada um, se quiser participar das oficinas, a próxima vai ser aí na primeira quinzena de outubro, estamos fechando a data lá com o professor Fred, devemos compartilhar isso ainda esta semana com vocês. As oficinas, os pedidos dos formulários, né? Então, fica aí o meu apelo, a minha convocação, a sensibilização, mobilização para que vocês participem conosco, que teremos muitos bons frutos, né? Como a Tainá explicou aí com detalhes, né, aonde queremos chegar. Então, é um programa extenso, né, que terá certamente aí grandes resultados e contribuições para os municípios brasileiros. Fico à disposição, agradeço aí a palavra. Obrigado. Perfeito. Mais alguém inscrito? Pessoal, podem ficar à vontade. Se precisar que a gente retome alguma parte da apresentação, a gente está à disposição de vocês. Sempre salientar aí o que o Alexandre acabou de dizer, né, da importância que tem para o projeto a participação dos secretários, principalmente da direção do Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, da NTP, né? Para nós, são parcerias importantes desde o início, desde a construção do projeto, né? Renato. Estou um pouco rouco aqui.
causa de ontem à noite. Me desculpe aí os não palmeirenses, mas agradecer, César, Tainá, Isabela, pela sua oportunidade aí que a frente está disponibilizando para todas as cidades, em particular para o secretário de Mobilidade, com essas experiências de troca, e em especial para a próxima pauta, que de fato é muito relevante. Independente do tamanho da cidade, independente da expertise que a cidade tenha em dados abertos, não tenho dúvida que vai ser muito enriquecedor. Já estou aqui pensando aqui como atender esses pré-requisitos para a minha equipe poder fazer parte, Aracaju poder participar, enriquecer o conhecimento, enfim, beber dessa água. Então, agradecer nesse sentido, essa oportunidade. A palavra de Alexandre, muito oportuna, esse reforço que tem sido feito no grupo, e aqui também do pleito de que participemos todos, né, que essa construção seja de fato coletiva, não só da questão do planejamento estratégico, mas também dessas oportunidades, das oficinas, que o Acesso à Cidade está permitindo aqui para a gente, troca de experiências. As anteriores foram muito interessantes, você veja, sem aquele espírito de vira-lata do brasileiro, mas você vê a gente também, algumas cidades podendo também levar informação, conhecimento, know-how para cidades da Itália, por exemplo, que participaram no último encontro, da Espanha, enfim. Então, muito rico ouvir, aprender com cidades do fora do país, mas também com cidades aqui que tem muito a trocar, ensinar, cada um dentro do seu tamanho, da sua expertise, levando informação aqui para a gente. Então, é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui, então agradecer nesse sentido e sensibilizar novamente da relevância que é essa oportunidade aqui para todos. Bom dia aqui a todos. Obrigado. Obrigado, Renato, pelas palavras e pelo apoio e pelo interesse em participar aí em Aracaju conosco. Plínio, por gentileza. Oi, bom dia a todos. Eu sou Plínio, aqui secretário de Planejamento do município de Itu, São Paulo. Dizer que nós estamos muito empolgados com esse projeto, nós estamos no meio de uma grande transformação da mobilidade aqui na cidade, né? Agora, mais objetivamente, com a Tainá e com a Isabela, o que se espera, quais são os próximos passos? Nós vamos mandar, então, o que nós não fizemos para o dia 22/9, isso está disponível no link que está na apresentação ou não? Vai ter que ser por e-mail. E depois, quais são os prazos? E uma outra pergunta, esse critério de engajamento, ele tem uma medida mais objetiva para a gente entender, ou é 0 ou 1? Posso começar e a Isabela e César complementam o que ficar. Então, muito legal saber do interesse de Tu, seria ótimo ter como parceiro do projeto. Sobre a primeira pergunta aí, de coisas mais objetivas do mapeamento de boas práticas, né, que foi uma das coisas que você comentou. Infelizmente, o formulário, né, de recebimento, de inscrição de boas práticas já fechou na semana passada. Então, enfim, já tem uma consultoria aí que está elaborando um relatório de sistematização, então a gente não consegue mais garantir a participação, ou enfim, considerar o município de Itu para esse relatório e para essa atividade, não vai ganhar ponto nessa atividade. Mas como a Isabel comentou, tem atividade de aprofundamento de boas práticas, aprofundamento dos contextos locais nesse eixo, que também pode garantir pontuação e vai considerar no critério de engajamento. Além disso, nós vamos ficar felizes em receber as boas práticas de Itu. A gente pode, eventualmente, considerá-los aí para participação em uma eventual troca de experiências e compartilhar de outras formas essas boas práticas dos municípios, né? É uma coisa que a gente está querendo fazer ao longo de todo o projeto. No critério de engajamento, para cada atividade que participar, então, para cada oficina de planejamento estratégico do fórum ou participação nessa oficina de aprofundamento de práticas locais ou de contextos locais, é garantido um ponto para o município. Então, no final, periodicamente, a gente vai somar todos esses pontos e publicar, garantindo a transparência de, o município de Itu participou de tal e tal atividade, tem 3 pontos no critério de engajamento, assim como outros municípios. O município de Aracaju tem tantos pontos, enfim. Isso a gente vai construindo o corpo ao longo do projeto para tornar o processo cada vez mais transparente. Mas não sei se
Não sei se ficou muito claro, mas seria basicamente isso. Cada participação na atividade ganha um ponto e isso vai sendo somado. Tainá, compartilha de novo aquela tela de resumo, que eu acho que pode ajudar a visualização disso, né? Qual é a atividade de engajamento entre as quatro, qual é a forma de pontuação, né? E quais são as próximas datas, né? Então, além disso, a gente tem agora o evento da troca de experiência na semana que vem, dia 5 de outubro, que já vai contar também como um ponto de engajamento. E semana que vem, a gente também está soltando segunda-feira o formulário do mapeamento de dados abertos, que vai também contar com uma pontuação, e aí com asterisco, porque é o requisito obrigatório. Então, aí não sei, Tainá, Essa aqui é se só está para dar o no exemplo de resumo. como isso vai ser divulgado. Então, por exemplo, aqui vai ser a cidade de Itu, a cidade de Aracaju, enfim, todas as outras cidades que vão ganhando, por exemplo, então aqui seria um ponto por participação na oficina do planejamento estratégico, mais um ponto pela participação dos dados abertos e assim por diante. E as datas que a Isabela se referiu estão aqui. Então, seria essa participação mais prática, né, que você falou, que a gente tem data segunda-feira, e tu vai estar recebendo por e-mail e também por WhatsApp no grupo do fórum esse formulário, que vai ficar aberto por 2 semanas, até o dia 15, que pode participar, e também a participação na troca de experiência no dia 5, que eu enviei aí o link para inscrição no chat. É só um complemento também para os municípios que já estão em contato conosco e que já se inscreveram em alguma das atividades que já aconteceram, que vão acontecer, sempre vão estar recebendo esse convite, né? E esse toque para poder entender que aquela atividade ela está contabilizando no engajamento do projeto Acesso Cidades. Isso é sempre importante deixar claro, viu, Plínio? A partir de agora, pelo e-mail que você cadastrou aqui com a gente, você vai estar recebendo essas informações com frequência, né? E isso vai dando ao município essa oportunidade. É sempre bom esclarecer que como o projeto não consegue abraçar todos os municípios elegíveis que são associados à FNP, e já foi assim protocolado na União Europeia neste formato, né, que a capacitação em dados abertos são para 50, desses 50, 10 vão ser selecionados para a implementação de boas práticas. Então, há que ter algum critério. E para nós, o mais importante é o interesse do município em participar do projeto. Por isso, a gente, ao invés de abrir um edital para que os municípios se inscrevessem, apresentando, né, todos os critérios de elegibilidade, a gente preferiu que o engajamento seja uma forma do município demonstrar o interesse e ir avançando aí nessas etapas. Tá bom, esclareceu. Muito obrigado. Mais alguém está inscrito? Quer fazer alguma observação sobre o projeto? Quer pedir um esclarecimento? Já vimos aqui que algumas pessoas estão pedindo material. Todos vocês que estão nessa sala vão receber em seguida, né, essa apresentação para poder continuar tirando aí as suas dúvidas. Se precisarem, aí tem o nosso e-mail do Acesso Cidades, podem também formalizar aí a dúvida. Para nós, a gente vai colocar, na medida que a gente for recebendo alguma dúvida, isso a gente fez também nos nossos termos de referência de contratação das consultorias que estão nos apoiando aí no projeto, todas as dúvidas que forem surgindo, a gente vai fazendo perguntas e respostas e deixando publicado no site da FNP, porque ali vocês também vão poder encontrar, às vezes, alguma pergunta que não foi feita hoje ou que está na cabeça de um outro gestor e que às vezes a gente ainda não se deu por conta, né? Então, a nossa equipe está sempre à disposição de ir atualizando esse perguntas e respostas sobre o projeto para esclarecer o máximo possível a todos. Muito bem. Tainá, Isabela, mais alguma questão? Vocês que estão na sala, mais alguma questão? Enfim, acho que as questões não terminam aqui, né? Eu acho que, como você mesmo disse, a gente está sempre à disposição pelo e-mail, enfim.
pelo contato através do fórum que nos redireciona, que fica mais fácil para os municípios, na verdade. E é isso, agradecer a presença de todos, estamos muito felizes, esperamos contar com a participação de todos vocês nas atividades do projeto e, quem sabe, aí nas atividades de capacitação e apoio técnico para os municípios. César, posso dar o recado final? Claro, sempre. Senhores e senhoras, eu coloquei aí o meu telefone, o meu zap, o e-mail. Quem quiser participar conosco lá do grupo e se interessar, está no grupo dos secretários, se quiser compartilhar os números, eu fico à disposição aí para a gente contar com vocês e também ficar à disposição. Obrigado. Perfeito. Isabela, suas despedidas? Reitero tudo que foi falado por todos vocês aqui, agradeço a presença de todo mundo e qualquer dúvida que ficou ou que surja no meio do caminho, estamos à disposição. O e-mail Tainá mandou por aqui e estaremos sempre publicando as informações sobre o projeto no site da FNP e também enviando tudo para os e-mails que foram cadastrados. Bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado. Podemos encerrar a gravação?